Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar num dossiê estratégico que detalha uma mudança monumental. Literalmente, o fim da exploração às cegas no setor de IP. Nós estamos acompanhando de perto a transição de um modelo antigo de varreduras sísmicas globais que, vamos ser sinceros, são caríssimas e feitas no escuro, para a era da detecção direta, um método focado, direcionado e absolutamente cirúrgico. Para guiar a nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a evolução tecnológica inevitável. Depois, o custo da cobertura total. Em seguida, o paradigma da detecção direta. O quarto ponto é a nova arquitetura de exploração e, para fechar, o imperativo econômico e estratégico. Então, começando pela parte 1, a evolução tecnológica inevitável. Certo, vamos mergulhar nisso. Sabe que grandes saltos tecnológicos sempre parecem impossíveis, né? Isso até se tornarem o padrão absoluto. Nos anos 20, a sismologia de reflexão era a novidade da vez. E como Jack Drumpa, um dos pioneiros da área, relatou, a galera na época dizia que as reflexões não eram sequer consideradas equivalentes a uma varinha mágica. A indústria confiava cegamente na geologia de superfície e achava a sísmica uma aberração. Mas olha só, hoje ela é a norma. E a evolução, claro, não parou por aí. Se a gente observar bem a matriz da inevitabilidade, as tendências tecnológicas universais sempre seguem um padrão super claro. Miniaturização, redução drástica de custos e acesso direto aos dados antes de qualquer intervenção física pesada. Pensa na comunicação fixa evoluindo para os smartphones, ou nos exames médicos superinvasivos dando lugar à teledetecção. O setor de EMP agora está trilhando exatamente esse mesmo caminho. A ideia é abandonar aquelas frotas massivas no mar logo de cara e adotar tecnologias avançadas por satélite que identificam as anomalias preventivamente. Faz muito mais sentido. O que nos leva à parte 2, o custo da cobertura total. A verdade é que a metodologia clássica cobra um preço altíssimo. Os investimentos de capital, o famoso CAPEX, são simplesmente colossais. Isso antes mesmo de qualquer prova real de viabilidade. E aí a gente soma a isso os pesadelos logísticos, né? Campanhas que arrastam por meses, seja no mar ou na terra, totalmente vulneráveis ao clima. Sem contar a pressão ESG, que hoje atinge níveis críticos com processos de licenciamento exaustivos, ruídos marinhos severos e um impacto físico bem intenso. Isso ilustra brilhantemente como a estratégia precisa mudar de forma radical, saindo de uma varredura cega para uma verdadeira cirurgia focada. O modelo do passado diluía o risco geológico mapeando 100% de uma área, com custos gigantescos. Mas o futuro foca apenas no que é essencial. É uma sísmica direcionada, cobrindo ali uns 10 a 20% da superfície, o que garante uma rentabilidade altíssima através de uma validação prévia. Agora, avançando para a parte 3. O paradigma da detecção direta. A grande virada de chave aqui é a própria pergunta que a gente faz na exploração. A gente para de perguntar, existe uma armadilha geológica aqui? E passa a perguntar, existe fluido aqui? O núcleo tecnológico dessa mudança é a física RSS-NMR. Em vez de ficar buscando contrastes de resistividade, essa tecnologia mede diretamente a ressonância do hidrogênio livre. Ou seja, ela aponta sem sombra de dúvida a presença de óleo, gás ou água livre. Isso até 7 km de profundidade. É impressionante. O lema dessa revolução é super claro. Não procure a armadilha, procure o que está dentro dela. Enquanto os métodos clássicos ficam tentando prever onde os fluidos poderiam, quem sabe, estar retidos, a teledetecção direta entrega níveis de confiabilidade altíssimos. E detalhe, tudo isso validado já no estágio de pós-teledetecção. É outra realidade. Olhando o contraste visual, a gente percebe que saímos de uma era de interpretação super complexa, onde a presença de fluido era praticamente um chute no escuro até a hora de furar, para entrar na era da iluminação direta. A teledetecção não tenta adivinhar nada. Ela calibra a profundidade de forma exata, entrega estimativas de pressão hidrostática e caracteriza os reservatórios de forma direta, muito antes de qualquer broca tocar o solo. Vamos então para a parte 4, a nova arquitetura de exploração. Com tudo isso, o ciclo de exploração ganha uma base totalmente nova. A gente introduz a etapa 0, que é a filtragem satelital RSNRM. Sabe o que isso significa? Eliminar 80% das zonas estéreis, gastando menos de 1% do custo dos métodos tradicionais. Só depois de passar por esse filtro global, lá na etapa 1, é que se posiciona o maquinário pesado cirurgicamente sobre as anomalias que já foram validadas. Isso dá uma flexibilidade absurda para o planejamento, indo até a avaliação e o desenvolvimento. E vale ressaltar que essas tecnologias não estão competindo entre si, tá? Elas formam um arsenal perfeitamente otimizado, uma verdadeira ecologia sinérgica.
O RSSNM age como filtro satelital global para pré-seleção. A magnetotelúrica atua como aquele apoio profundo. E a sísmica? Bom, a sísmica continua sendo a lupa detalhada indiscutível para cartografia em 3 dimensões de alta resolução. Cada ferramenta atua exatamente onde ela é mais eficiente. E chegamos à parte 5, o imperativo econômico e estratégico. Então, o ponto crucial é o alinhamento estratégico contundente que isso gera. A gente vê uma redução radical do capex inicial e uma aceleração drástica nos cronogramas. Aquele capital que antes era arriscado em áreas totalmente vazias, agora é investido exclusivamente sobre reservas comprovadas. Isso é um de-risking massivo na prática. E claro, tudo isso garantindo um alinhamento ESG inquestionável, fazendo a pegada ambiental de superfície despencar de forma dramática. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que o verdadeiro bônus estratégico vai muito além das áreas totalmente novas. Essa tecnologia brilha intensamente na reexploração de ativos maduros, os famosos brownfields. Ela consegue identificar pontos cegos e jazidas satélites que, incrivelmente, passaram batido nos estudos sísmicos do passado. É monetização rápida na veia, conectando as novas descobertas à infraestrutura que já existe ali, sem nem precisar pausar a produção atual. Para fechar nossa análise, a combinação de teledetecção espacial com ressonância magnética já não é mais só uma promessa teórica, é a ferramenta definitiva para qualificar recursos e proteger o capital. A verdadeira reflexão de mercado agora é de puro pragmatismo. A questão deixou de ser se a gente deve ou não implantar sísmica. A grande pergunta que fica no ar é: por que continuaríamos gastando fortunas para implantar sísmica sobre zonas que a gente já sabe que são estéreis?